Eu tô olhando todas as questões aqui, energia, tudo, porque misericórdia, gente. Semana passada foi triste demais. Depois de tudo que a gente conversou, cai a energia e eu perco tudo que eu gravei. Olha, hoje nós vamos começar dando uma breve recapitulada do que a gente conversou na semana passada. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim! Cara, tive uma dor de barriga monstra agora. Inclusive, já quero ir no banheiro de novo. Acho que você pegou o vírus daqui de Rondônia, hein, velho? Ele chegou aí antes da pastora. Como você tá bom? Não posso. Ah, tô ferido. Pessoal, é o seguinte. Na semana passada, nós falamos sobre o propósito da submissão, né? A gente não definiu submissão ainda. A gente começou pela porta dos fundos, podemos assim dizer. Ao invés de falar sobre o que é submissão, a gente falou para que ela serve, para onde é que ela nos leva. E basicamente nós entendemos que a submissão nos leva para uma vida de liberdade. A liberdade de não fazer as coisas do meu jeito. Conversamos sobre como é possível eu não me importar que as coisas sejam feitas do meu jeito. Como é possível eu não me importar que outro esteja fazendo as coisas da sua maneira. E nós falamos que só tem um jeito de eu não me importar, através do amor. Porque o amor incondicional é que me faz querer andar com alguém, ainda que as coisas não sejam feitas do meu jeito. Nós entendemos que o que está em jogo no ensino de Jesus sobre submissão não é quem manda, mas é o amor que nos vincula, que nos une uns aos outros. E algumas coisas foram pontuadas, mas vale a pena resumi-las, né? Quando nós vivemos uma vida de submissão e somos livres para deixar que as coisas sejam feitas do jeito de outra pessoa, os sonhos dos outros passam a ser os nossos sonhos, os planos dos outros passam a ser os nossos planos. Isso faz com que a gente, inclusive, se torne capaz de abrir mão dos nossos próprios direitos. Porque se as coisas são feitas do jeito do outro, então, às vezes, para que o jeito do outro seja feito, a gente abre mão dos nossos direitos. Percebemos que, muitas vezes, essa coisa de queremos ser tratados de igual maneira pelos outros perde o sentido, porque às vezes fazemos de um jeito, o outro vai fazer de outro, mas porque amamos esse outro, as relações permanecem de pé, né? E isso sem contar que quando os outros têm sucesso, nós nos alegramos. Quando os outros fracassam, nós lamentamos. Então, percebemos que a submissão é um convite para uma vida de liberdade, de abrirmos mão dos nossos direitos. E a propósito, eu quero começar essa aula fazendo essa pergunta. Você já se sente suficientemente livre para abrir mão dos seus direitos? Não. Eu tive várias experiências essas 2 últimas semanas aí. Muito em cima disso, eu fui observando algumas coisas e eu vi que tem muita coisa ainda que a gente derrapa. Cara, que legal tua sinceridade, Robson. Porque, mano, não tem como a palavra alcançar um coração que já se acha suficiente. Mas quando a gente reconhece que não está, é aí que entra o momento crucial da nossa transformação, porque nós estamos abertos a aprender do Senhor e a sermos transformados por Ele. Então eu quero convidar vocês a uma jornada de aprendizado, não sobre quem manda ou quem obedece, mas sobre amar incondicionalmente.
Porque se nós vivermos uma vida de amor incondicional, aí nós estaremos verdadeiramente livres para abrir mão dos nossos direitos. E, portanto, o jeito do outro não fará nenhuma diferença para nós. Então essa é a nossa introdução da nossa aula. E eu quero começar a conversar com vocês hoje sobre o que é submissão. Por isso eu quero pedir para vocês lerem comigo Marcos 8:34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Alguém pode ler para a gente o texto de Marcos 8:34, por favor? Pode ler? Pode ler. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Só isso. Faço uma pergunta. Ler esse texto é confortável ou é desconfortável? Desconfortável. Peraí, deixa eu fazer uma dinâmica com vocês. Quem acha que é desconfortável, levanta a mão. Quem acha que não é desconfortável, levanta a mão. Massa. Quem não acha nada, levanta a mão. Pessoal, nós temos dificuldades com essas palavras. Porque essas palavras, elas sugerem autonegação. Nós temos mais familiaridade com as palavras autossatisfação, realização pessoal, sucesso, do que com autonegação. Só que, qual é a nossa dificuldade com a palavra autonegação? É uma dificuldade de entendimento. Nós fomos ensinados equivocadamente sobre o que é autonegação, porque fomos ensinados equivocadamente sobre o que é submissão. Muitos de nós fomos ensinados distorcidamente sobre submissão e aprendemos que submissão é autoanulação. Outros, por terem sido alvos de distorcidos líderes, não quiseram nem aprender sobre submissão, riscaram isso das suas vidas e decidiram caminhar por um caminho de completa independência. E aí o que essas pessoas fizeram? Traçaram uma jornada de glorificação pessoal. Então a gente tem aqui dois extremos. Aqueles que viveram uma vida de anulação e aqueles que viveram uma vida de glorificação pessoal. Bom, nenhum desses extremos explica verdadeiramente o que a Bíblia quer dizer com submissão. Porque a submissão não é uma chamada para o auto-rebaixamento, para a autoaversão ou para a autoanulação. Assim como também a submissão não deve ser desconsiderada por causa da prática equivocada das pessoas com as quais às vezes a gente possa ter se relacionado. Afinal de contas, então, qual é a chave para entender de fato submissão? A chave para entender de fato submissão é primeiro entender o que é autonegação. Porque submissão nada mais é do que a liberdade de priorizar o semelhante. A submissão nada mais é do que a liberdade de priorizar o semelhante. E como é que eu sou capaz de ser livre para priorizar o semelhante? Através da autonegação. Então agora vamos separar autonegação de auto-rebaixamento, de qual é a outra palavra aqui? Autoaversão.
Vamos separar uma coisa da outra. Primeiro, quem se nega, na verdade, não está se rebaixando ou destruindo sua própria identidade. Porque a gente pensa que autonegação tem a ver com destruir-se, com anular sua identidade. Por exemplo, quem aqui nunca pensou que se submeter a alguém era se anular? Levanta a mão. Quem aqui nunca pensou? Quem já pensou que submissão é anular-se? Levanta a mão. Porque a gente aprendeu que a autonegação, que é o princípio da submissão, é nada mais do que autorrebaixamento ou anulação. Mas por que autonegação não tem a ver com autoaversão ou com anulação? Vou explicar para você. Porque veja bem, para entender isso nós temos que ler mais um versículo bíblico. Abram comigo, por favor, a Bíblia de vocês, em Mateus 22, versículo 39. Alguém lê bem alto para mim o texto. Mateus 22, versículo 39. 22, 39. Mateus 22, versículo 39. Quem pode ler para nós? E segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Olha que legal. Jesus está falando aí de dois mandamentos. O primeiro, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a este. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é isso que o texto está falando? Sim. Deixa eu perguntar para vocês, como é que pode ser semelhante amar a Deus e me amar? Porque o que o texto está falando? O segundo mandamento é semelhante a este. Ama o teu próximo como a ti. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então olha só, galera. Se para eu amar o próximo eu preciso me amar, e se amando o próximo eu também estou amando a Deus, porque é isso que Jesus está dizendo, eu pergunto para você, como é que eu posso, me amando, não estar me exaltando? Como é que eu posso, me amando, não estar deixando de amar a Deus? O amor por mim mesmo não compete com o amor a Deus? Como é que isso pode não competir? Se tiver o amor incondicional. A pastora está falando sobre o amor incondicional. Mas vamos entender essa dinâmica para chegar no amor incondicional que ela fez menção. Veja bem. Quando eu me amo, pessoal, a maneira da Escritura, quando eu entendo que assim como toda a criação, eu fui gerado em amor para ser amado e para um propósito. Então veja bem, eu olho para mim e eu vejo uma parte da criação. E por saber que Deus é bom, não tem como considerar ruim o que Deus fez. Por saber que Deus é amor, eu não tenho como odiar o que Deus fez. Então eu amo a criação porque eu amo a Deus. Porque tudo que de Deus emana, para mim é bom. Então eu amo a criação de Deus. E como eu sou criação de Deus, eu também me amo. Porque antes de tudo, eu amo a Deus e tudo que Ele faz. Deu para entender isso? Sim. Filosófico, mas deu para entender, né? Sim. Então como eu me amo? Porque eu sou parte da criação. E eu amo a Deus que criou todas as coisas e amo o que Ele criou, eu amo o próximo que é como eu. Alvo do amor de Deus, criado para um propósito. O propósito de ser amado. Então eu me amo e amo ao próximo sem deixar de amar a Deus, porque eu vejo as coisas a partir da ótica de que Deus
fez todas as coisas boas e em amor. Sendo ele bom, essas coisas não podem ser ruins, e sendo ele amável, essas coisas não podem ser alvo do ódio. Por isso, eu amo o próximo e me amo. Deu pra perceber isso? Deu pra entender? Deu. Tá, então o que é autonegação? Não é me considerar menos importante. Autonegação é, sabendo quem eu sou nessa criação, eu escolho priorizar você, porque em priorizar você não muda nada do que eu sou. Eu não preciso das suas atitudes para me sentir mais ou menos importante. Eu já sou suficientemente amado. Eu já sei quem eu sou. Então aqui vem a primeira lapada. Só pode negar a si mesmo quem sabe quem é. Mas só sabe quem é quem nega-se a si mesmo. Por quê? Vamos lá. Essa parte parece difícil, mas vocês vão entender comigo. Pelo seguinte, a autonegação é um caminho que nós precisamos trilhar para descobrirmos quem nós somos. Porque Jesus diz assim, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si Mesmo. a cada dia, tome a sua cruz e me... Siga. Sabe o que é autonegação? É eu deixar de fazer um caminho para mim, para seguir o caminho de outra pessoa. Só que quando eu sigo o caminho de Jesus, é que eu descubro o meu verdadeiro caminho. Oi? Esse texto não dá ideia. Deixa eu só abrir aqui que eu estava no outro. Fala um pouquinho mais alto. Você está ouvindo aí? Agora sim. Esse texto não dá ideia quando Jesus fala assim, negue-se a si mesmo, no sentido de que a gente tem que abandonar as nossas convicções, as nossas seguranças. Por isso que ele fala, e segue. Porque quando você segue alguém, você já está na direção desse alguém. Esse alguém está te dando sentido, a direção, o caminho. Não é mais ou menos isso? Exatamente isso. Ponto errado. E qual é a beleza disso? É porque somente fazendo isso é que eu encontro a minha verdadeira identidade. Porque se eu trilho um caminho próprio, eu estou criando um caminho a partir de uma mentira interior. Porque se eu sou obra de Deus, criação de Deus, e o propósito para a minha vida foi gerado dele, é seguindo ele que eu descubro o porquê eu fui criado e qual é o meu papel nessa criação. Então seguir Jesus é deixar de fazer um caminho que vai me afastar do propósito. Então eu deixo as minhas convicções, eu deixo as minhas posições e o sigo para encontrar-me com quem eu realmente sou. Glória a Deus. Por isso que Jesus fala, quem quiser ganhar sua vida, quem quiser Ganhar sua salvar vida, a sua Perder-la. E quem quiser perder, e quem perder sua vida por amor de mim, esse a achará. Porque assim, se a gente estiver no governo de Deus, na direção de Deus, ele é a própria vida. Sim. Então, a primeira chamada para submissão é a submissão a Cristo. Porque quando eu me submeto a Cristo, eu descubro quem eu sou. Agora a aula vai ficando gostosa. Eu me submeto a Cristo, eu descubro quem eu sou. Em Jesus há uma identidade para mim. Eu já não vivo mais pelo que dizem, eu já não vivo mais pelo que eu faço. Eu vivo por quem Cristo diz que eu sou. O que Cristo diz sobre mim muda? Não. Não. O que Cristo diz a meu respeito muda quando as coisas não são feitas do meu jeito? Também não. Então, por me submeter a Cristo, eu me torno apto a me submeter aos outros. Porque agora eu já sei quem eu sou. Eu posso me negar. Cara, na verdade, essa aula sobre submissão não deveria ser a primeira aula da nossa caminhada. Veja bem, Rina. Essa construção ela é propositiva, sabe por quê?
Sabe por que essa palavra está mexendo com vocês? Porque antes vocês aprenderam a orar, aprenderam a meditar e aprenderam a ouvir a palavra. Ninguém que primeiro não tenha ouvido a Deus na sua palavra, no lugar secreto, dará ouvidos ao ensino como esse. O cara desliga a televisão antes. É bem isso. Não é não, Robson? Porque isso agora para nós não está sendo duro. Está sendo violento, mas não está sendo duro. Porque o nosso coração está sendo gerado pelo Espírito numa nova natureza. Porque nós estamos vivendo uma vida de oração, de jejum, de palavra, de meditação, de simplicidade. Fala lá, galera. Não tem como, não é um processo inverso, não é eu descobrindo quem eu sou, não é quando eu descubro quem eu sou que eu me submeto a Cristo. É quando eu me submeto a Cristo que eu descubro quem eu sou. Exatamente. Sim. É quando eu me submeto a Cristo que eu descubro quem eu sou. E qual a consequência de descobrir quem eu sou? É eu me submeter mais a Cristo ou... É me submeter a todos. Porque agora eu já estou tão ciente de quem eu sou que deixar de fazer as coisas do meu jeito não importa mais. Eu já carrego uma cruz e sigo a dele. Pouco importa. Profeta, Foi gerada em mim uma identidade imutável. Então presta atenção, pessoal. Autonegação e autoaversão não tem nada a ver. Por quê? Porque na autonegação eu me odeio. não. Não, Eu me ridicularizo. Também não. não, Eu tenho ódio de mim como criação. Também não, Eu me rebaixo como se eu fosse um verme. Também não. Então o que eu faço? Eu só abro mão. Na verdade, quando a gente conseguir atingir um caráter de Cristo, eu fazendo isso não traz nenhuma consequência para mim, né? Tipo, eu não fico zangado, eu não fico Isso. bravo, eu não fico... Isso. Sabe por quê, Robson? Não, Porque eu não me autonegação e amor próprio andam juntos. Eu só posso viver uma vida de autonegação se eu já experimentei o amor que diz quem eu sou. Se eu não me amo o suficiente, eu preciso ter o controle das pessoas. Eu preciso ter o controle das situações. Porque se as coisas fugirem do meu controle, eu me sinto ameaçado. Profeta, sabe? tem três pontos, ó. Sim. Cara, só se autonega quem já tem uma maturidade construída no Senhor. Por que as pessoas não ensinam sobre a autonegação nas igrejas? Porque as pessoas ainda têm dificuldade de expor as suas fraquezas. Pode prosseguir, mano. Oi? Pode prosseguir, tô te ouvindo. Cara, o último ponto, ó. Quando perguntam para João, quem é você, João? E ele dá a resposta que dele fala de um caminho, né? A gente tá falando de seguir, tá? Jesus, ele fala de um caminho, construir um caminho reto. Então, assim, João, naquela altura da vida dele, ele já era um cara que se autonega. Essa resposta dele nos confirma isso. Então, assim, como ele sendo um cara, os relatos, né, falam que ele era um cara insensível, que ele era um cara bruto e tal, como um cara com a personalidade dele, ao mesmo tempo tinha essa facilidade absurda, cara. E assim, ele se relacionava com Cristo porque ainda não era chegado ao ministério de Jesus. Sim, mas ele não tem nenhuma dificuldade de sair de cena. Porque antes de Jesus dizer qualquer palavra, ele já fala, ó, vai vir um depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Quando Jesus chega, ele já sai de cena de imediato e ele não tem complexo de inferioridade. A única pergunta que ele faz é o Senhor mesmo que a gente estava esperando ou haverá de vir outro? Jesus responde para ele dizendo, ó, fala para ele, Jesus manda um recado, que os cegos vêm, Jesus responde com o texto do profeta Isaías.
Isso acalenta o coração de João. Porque João estava disposto a dar a sua vida para que outro aparecesse. Sabe por quê? Porque João foi gerado primeiro para ser o segundo. Ei, mano, A última mensagem do Atitude 2, né? Mas mal eu sabia o que eu estava falando, na verdade. mas se... Ei, mano, João, você falou que ele não teve dificuldade em sair de cena. Mas por que ele teve que ser preso? E a Bíblia diz que só depois dele ser preso é que Jesus começou o seu ministério. É porque, na verdade, o ministério de João era somente um: preparar o caminho do Senhor. Depois que ele era a voz do que clama no deserto, não é verdade? Sim. A voz vem primeiro. Depois que a voz vem, vem a própria pessoa. A voz desaparece, porque a pessoa é a realidade. João é preso como que sendo alvo da religiosidade da época. Mas a morte de João, na verdade, nos traz uma mensagem. Que ninguém pode, isso não tem nada a ver com o nosso estudo, mas é algo importante a se considerar. Ninguém pode dizer carregar uma palavra e não ser afetado por ela. Cara, Augusto Cury usa essa frase que você usou, mano. Todo mundo que carrega uma palavra de Deus será afetado por ela. E João foi afetado pela sua palavra. A palavra de João balançava os reinos da época para empoderar o reino que haveria de vir. Quando ele expõe a falibilidade dos reinos humanos, os reinos humanos o matam. Mas o homem que dizia carregar a mensagem, ou ser a voz do rei que haveria de vir, morreu por causa do reino que ele haveria de pré-anunciar. Isso é a graça dos precursores. Eles falam, são afetados pela palavra que carregam, mas quem dá testemunho deles é o próprio Senhor. Porque não foi ninguém, senão o próprio Jesus que disse: não há entre os nascidos de mulher ninguém maior do que João. Mas qualquer um dentre os filhos do reino é maior do que ele. Por quê? E o porquê disso? Porque se João foi um exemplo de autonegação para que Cristo fosse manifesto, aqueles que agora caminham após Cristo não são só um exemplo de autonegação, são um reflexo do próprio Cristo na terra, são ainda mais glória, porque não foi Jesus, foi João quem disse: eu não sou digno de desatar a correia das sandálias deste. E se somos pequenos cristos, o nosso ministério é ainda mais glorioso que o de João. Aí isso é forte, hein, velho? Porque João anuncia um Cristo que há de vir. Nós anunciamos um Cristo que já está. O problema é quando a gente diz que ele está e as pessoas não conseguem vê-lo. Aí é um problema. Sinistro, hein, mano? Mas vamos lá. Outra coisa que a autonegação faz em nós. Eu disse para vocês que ela nos liberta para priorizar o semelhante, né? Não falei isso, pessoal? Sim. Porque se a submissão é a capacidade de priorizar o semelhante, a autonegação é a gênese disso. Eu priorizo o semelhante porque em fazer isto nada muda em mim. Eu já sei quem eu sou. Ficou claro isso para vocês? Ficou claro? Agora você vai entender por que Jesus consegue humilhar-se assumindo forma humana e sendo homem assumindo forma de servo e sendo servo sendo humilhado até a morte de cruz. Sabe por que Jesus pode morrer numa cruz? Porque ele viveu uma vida de cruz. Porque Jesus não tinha problema com se autonegar, porque ele sabia quem ele era. Quando as pessoas diziam para ele: você é Beelzebu, aquilo não o afetava. Ele sabia quem ele era. Quando as pessoas diziam: não é este o filho do carpinteiro José,
Isso não o afetava. Ele sabia quem ele era. Ele escolheu se negar, servir, abrir mão de sua glória. Por quê? Porque em priorizar o outro estava a graça do seu ministério, em nos reconectar à boa criação de Deus. Mas ele só pode fazer isso porque ele sabe quem ele é. Quem ele é? O Filho amado em quem eu tenho prazer. Qual é a declaração que Deus faz sobre Jesus no seu batismo? Este é Meu filho amado, em quem eu me abraço. tenho prazer. Aí o Espírito desce sobre Jesus, nós já aprendemos, não em forma de pomba, né? O Espírito desce e aquela descida parece uma pomba, mas não é uma pomba, nós já aprendemos isso. Eu já ensinei isso pra vocês? Não, me lembro. Não. Ah, desculpa, eu ensinei no seminário. Foi mal. Então pega a Bíblia de vocês aí. Agora eu mexi com quem tava quieto. Mateus 3. Mateus 3. Uma viajada rápida pra gente voltar pra autonegação. Nós estamos falando de um filho que sabe quem é, certo, pessoal? Certo. E aqui nós vamos só ver uma informação textual. Mateus capítulo de número 3, a partir do versículo de número 16. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. É uma comparação, não era uma pomba. Vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, cara, a cara de quem vê isso que é engraçado. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Há alguma dúvida? O sentido não é meio ambíguo no português. Oi? Eu não sei qual que é a tradução original, mas como pomba poderia ser em forma de pomba. Não. Porque como, isso é chamado no português de símile. É um recurso gramatical para fazer uma comparação. Rafael é como uma pomba. Não significa que eu seja uma. É que eu tenho coisas semelhantes a. São uma prosopopeia, né? Isso, na verdade, é uma maneira de explicar um fenômeno sobrenatural de maneira que o homem entenda o ocorrido. É como Atos 2. O Espírito desceu em forma de linguetas de fogo. Não era essas línguas aqui, pegando fogo. Lingueta de fogo é aquelas chaminhas que saem de quando o carvão está pegando fogo. Aquilo é a lingueta. O Espírito desceu daquele jeito. Ouviu-se um som como de vento. É igual o João quando ele tem a visão, né, do trono, ele vê as colunas como águia, como leão. Isso. O como é uma ferramenta comparativa. É tipo assim, como é que eu vou explicar o que eu vi? Ah, é como se fosse. Não era. Porque se fosse, diria, e veio uma pomba. Não fala que era uma pomba. O Espírito desceu como uma. É que para deixar uma mensagem para nós que nunca viu nada parecido, ele precisa dar detalhes para que a gente se assemelhe, né? Exato. Algo próximo. Para ficar mais claro, versículo 22 do capítulo 3 de Lucas, olha o que o texto diz. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Não é em forma corpórea de uma pomba. A preposição grega aqui, como, está fazendo uma comparação, não uma equiparação. Eu estava vendo essa tradução aqui, aparece de forma mais clara. Eles colocam como uma pomba, não só como pomba. Exato. Na outra aparece só como pomba, na outra aparece como uma pomba. Mas enfim, isso é só uma informação do texto que nós estamos utilizando na nossa aula.
O que é que o Abba fala sobre o filho? Tu és o meu filho amado em quem eu me Depois do batismo de Jesus, Jesus é conduzido pelo deserto, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E qual é a primeira coisa que o diabo questiona? A filiação de Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Faça do seu jeito. Jesus diz, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu me submeto. Aí ele vem e diz, se tu és filho de Deus, salta-te daqui abaixo, porque está escrito, dará ordem o Senhor aos teus anjos a seu respeito, para que não tropece o teu pé em pedra. Faça do seu jeito. Jesus diz, não, porque também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu me submeto. Quem sabe quem é, não precisa fazer do seu jeito. Já sabe quem é. O nosso exemplo de autonegação é violento. E a autonegação nos liberta de mais uma coisa, pessoal, caminhando para o final. A autonegação nos liberta da autopiedade. A autonegação nos liberta da autopiedade. E o que seria isso? A autopiedade é aquela coisinha que a gente faz quando as coisas não saem do nosso jeito. Ah, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém nunca faz as coisas do jeito que eu quero, você nunca faz as coisas do jeito que eu te peço. Ai, amor, eu peço e você nunca faz, eu tenho nunca. Aquele nunca infeliz, isso chama coitadismo, autopiedade. Submissão e autonegação nos liberta disso. Sabe por quê? Porque eu não preciso manipular emocionalmente ninguém para as coisas serem feitas do meu jeito. Eu já sei quem eu sou, sei que sou amado e, portanto, se não for feito do meu jeito, pouco importa. Eu não faço as coisas com espírito de martírio. Vitimização. Por fim, pessoal, eu digo, por esse motivo, a autonegação é o fundamento da submissão. Sabe por quê? Porque a autonegação nos livra da tendência de satisfazermos os nossos próprios desejos. Já não importa mais fazer os meus desejos se realizarem. Importa demonstrar o quanto eu amo você. Porque você é criação como eu. E se eu sinto o amor, você precisa sentir o amor através de mim. Eu te amo como sou amado. Ainda que você não faça as coisas do meu jeito. Cara, você pega as palavras de Paulo o tempo todo se auto-negando, mano. O tempo todo, cara. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Porque o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Já estou crucificado com Cristo. Entrego a minha vida por libação. E por aí vai. Autonegação. E isso entristecia Paulo ou alegrava? Alegrava. Porque quanto mais livre para se negar ele era, mais parecido com Cristo ele se via. Cara, Paulo ele trabalhava bem com essa questão que em determinados momentos ele fala que parece até uma arrogância dele, mas ele sabia quem ele era, né, cara? Sim. Sim. Estava pensando a mesma coisa aqui agora. Tem texto que Parece... leva a crer que ele tinha assim, poxa, ele era bem convencido do que... Não. Mas é isso mesmo, ele era convencido de que Ele sabia era. quem ele era. Uhum. Ele não Hoje- pensava mais nem menos de si. Sim. Já que você entrou no assunto de Paulo, mano, revela para nós aí o que é o espinho na carne de Paulo. Não há consenso. Entretanto, os especialistas mais equilibrados dizem provavelmente ser uma pessoa que o acompanhou no seu período anterior à conversão e que estava perto o bastante para o acusar constantemente de quem ele era.
quase que sugerindo, você é uma mentira, eu sei quem você é, sua máscara vai cair a qualquer hora. E aquilo o feria, por quê? Porque ele estava dando a vida por algo nobre. A reputação dele estava sendo atacada. E Paulo estava em formação. Por isso Deus fala para ele, eu não vou tirar o espinho, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E foi bom você fazer essa pergunta, porque eu quero encerrar com uma frase que vai dar início ao nosso tema da semana que vem. Nós vamos continuar falando de submissão na nossa terceira aula. O ensino da submissão é tão radical, é tão revolucionário, que botou a sociedade da época em crise quando Jesus começou a falar. Por quê? Porque Jesus veio dizer que a verdadeira liderança está em tornar-se servo. Ou seja, Jesus começou a revelar que o poder está na submissão. E quando Deus fala para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, o que o Senhor está dizendo para ele? Minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se submeta. Cara, essa poder para cristianismo chama-se submissão. Sou tão empoderado em Deus que sou livre para servir a todos e em nada me tornar prisioneiro de ninguém. Mas ao mesmo tempo, em tudo me tornar escravo de todos. Não há nada em você que me prende, porque eu em nada te devo, a não ser o amor, que me faz seu escravo para sempre. Escravo voluntário. Não porque eu te devo ou porque as suas palavras me agradam. É porque eu te amo bastante, para não conseguir mais viver sem você, ainda que você não faça as coisas do meu jeito. Cara, essa ministração sobre a submissão mudou minha forma de orar, minha forma de viver, mano. Hoje eu tenho certeza que Jesus não veio trazer uma revolução externa, mano. Jesus veio mudar por dentro. É isso que o pessoal tem dificuldade de entender. Eu quero encerrar com um texto, pessoal, que eu achei lindo demais. Semana que vem nós vamos voltar a falar de casamento, essas coisas, porque, enfim, o autor quis falar disso aqui na aula, né? Eu adiantei na primeira aula, ele quis falar de novo. A gente nem sente nada assim, entende? Olha que lindo esse texto. Esse texto é de George Matheson. E ele é violento. Diz assim: peço-te, Senhor, de mim um servo fazer, e então livre eu serei. Faça-me um servo e eu livre serei. Força-me a espada a devolver, e tornar-me-ei um conquistador. Um mergulho nos sobressaltos da vida faço quando permaneço em solidão. Prenda-me com teus braços, e vigorosa será a minha mão. O cara está dizendo assim: Deus, me bota por último, porque aí eu serei livre. Faço uma pergunta, uma pulga atrás da orelha. Antes de você ser cristão, no tempo em que você nem conhecia Jesus, Jesus já era uma inspiração para você? Mahatma Gandhi é uma inspiração para o mundo? É. O Nelson Mandela, líder da África do Sul, é uma inspiração para o mundo? Sim. Perceba uma coisa, o que há em comum entre as pessoas que inspiraram o mundo? Submissão. Compaixão. Eles não tinham carro, eles não tinham casa, eles não tinham tesouros, mas se autonegaram, escolhendo viver a vida a serviço dos outros. Temos uma chamada eterna, a chamada da submissão, porque ela nos posiciona em um lugar de autorrealização. Quer viver uma vida de autorrealização? Se submeta. Fecha a aula de hoje com isso. Profeta, Oi. nós precisamos nos conhecer precisamos nos conhecer em Cristo para poder nos submeter. Sim. Isso. Você acha que uma pessoa que não
que não se conhece, não entende quem ela é em Cristo, ela consegue se submeter, ou ela consegue de alguma forma se submeter de forma errada, ou ela nem chega nesse processo de submissão. Porque tem muitas pessoas que se submetem de forma falsa, parece. A pessoa, ela falsamente se submete, só que ela não se ama, ela se auto-anula. É possível você se submeter com você realmente entender quem você é, de forma falsa. Isso que elas vivem não é submissão. Pode ser obediência, mas não é submissão. Ou a pessoa ela pode fazer isso como uma jogada, né, com interesse em algo. E isso também não é submissão. Só tem um tipo de submissão, a que é feita em amor incondicional. Se é feita por medo, por coação ou por interesse, não é submissão. É qualquer outra coisa menos submissão. Por isso é impossível. Elias, é impossível. E não é sobre me conhecer em Cristo, é sobre conhecer a Cristo, porque é Ele quem revela quem eu sou. Profeta, posso viajar aqui? Viaja. Só deixa eu parar, peraí, só um minutinho, antes de você viajar, deixa eu parar aqui pra galera, porque pra eles por hoje é só.